Bom dia! Hoje uma live muito interessante. O medo de morrer impede você de viver. Seja bem-vindo, meu nome é Alexander e fique à vontade para deixar aqui as suas dúvidas relativas a câncer e alimentação. Fique à vontade para fazer o seu comentário e para chamar os seus amigos para participar desse momento que nós estamos aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Eu tenho ouvido muitas pessoas me dizerem que não querem fazer a quimioterapia. Por qual motivo? Porque elas têm medo da quimio. O que é o medo? O medo é um mecanismo de proteção à vida. Ainda bem que existe o medo. Imagina que se nós tivéssemos coragem para tudo, na época em que tivéssemos contato com algum animal que fosse perigoso, todos nós morreríamos. Ia ter contato com uma cobra, uma aranha, esses animais iam nos destruir, a gente não ia permitir a nossa presença continuar por aqui. Então, o medo é algo bom, o medo não é ruim. O desespero, não. O desespero é a destruição da sua vida. No momento em que você está, com desespero, você acaba abraçando situações extremamente destruidoras da sua presença aqui. Então, eu tenho recebido mensagens de pessoas dizendo que tem medo da quimioterapia. O que é quimioterapia? A gente precisa lembrar, uma pesquisadora chamada Elliot, um dos nomes dela, ela desenvolveu várias drogas utilizadas hoje na medicina, e uma dessas drogas foi a quimioterapia, que são substâncias, a primeira quimioterapia foi desenvolvida por ela, uma substância capaz de destruir o câncer. Imagina que coisa incrível. Você ser um pesquisador, ganhar o prêmio Nobel, ela ganhou o prêmio Nobel por conta disso, por desenvolver drogas que têm várias utilizações na área médica, inclusive na área de destruir o câncer. E ela perdeu, se eu não me engano, um parente nessa área, nesse espaço tão delicado que é o câncer. Então, olha que interessante, uma mulher desenvolveu a primeira quimioterapia mundial, poderia ir além de mulheres e trazer para você que a Marie Curie foi uma das que conseguiu o prêmio Nobel, tanto na área de física quanto na área de química. Não existe na história da ciência nenhuma pessoa que tenha conseguido 2 prêmios. Só existe uma pessoa, e essa pessoa é uma mulher. Então, quando alguém falar mal da quimioterapia, lembre que foi uma mulher que fez a primeira quimio. Quando alguém falar mal da radioterapia, lembre que a primeira pesquisadora a perceber essa ação da irradiação foi uma mulher. Então, isso, a maioria, quando a gente fala de câncer de mama, a gente está falando da mulher. De cada 100 mulheres com câncer de mama, existe um homem só com câncer de mama. A gente não pode esquecer dessas grandes oportunidades, desses grandes feitos que foram trazidos para você que é mulher. Então, essa pessoa que mandou mensagem medo da químio é uma mulher, ela estava com câncer de mama. Então, afasta da sua vida esse medo do tratamento, esse medo de alcançar a cura. Eu sei que durante a quimioterapia existem vários efeitos colaterais, durante a radioterapia existem vários efeitos colaterais, todo remédio, todo tratamento tem efeito colateral, mas é um prêmio que você vai ganhar para se livrar dessa situação. O efeito colateral, ele pode ser fortemente reduzido com alimentação, mas as pessoas não buscam alimentação para reduzir o efeito colateral. O que elas buscam? Atalhos. O atalho é o caminho para a morte. No câncer, o atalho é o caminho para a morte. As pessoas buscam, infelizmente, esse atalho, e esse atalho pode não trazer você para o Natal desse ano, ele pode trazer você para a morte. Então não busca atalho, não busca remedinho milagroso. É com frequência que eu recebo pessoas me mandando: ai, Ale, olha esse suplemento, é um pior do que o outro. É suplemento que ou rouba o seu bolso ou rouba a sua vida. Qual dos dois você quer? Ser roubada no bolso ou ser roubada na vida? Acho que nenhum dos dois, né? Ninguém quer arrumar um atalho que destrua a sua saúde financeira e a sua saúde física.
Então, lembra do seguinte, muitas pessoas hoje estão deixando de viver, elas estão com tanto medo de morrer que elas deixam de viver. O medo é tão grande de morrer, e a gente sabe que todos nós não vamos ficar para semente, como dizem os avós. Não adianta abraçar um atalho, um caminho rápido, um caminho curto, porque ele vai destruir a sua vida. A gente tem 900 prêmios Nobel no mundo. Nenhum deles conseguiu encontrar uma droga que sozinha mate todos os cânceres. Quem faz quimioterapia sabe do que eu estou falando. São várias drogas que você vai usar durante os ciclos. Às vezes, uma droga que funciona bem em você não funciona na sua colega. E você precisa desenvolver essa paciência, não de ser passivo e receber tudo o que está acontecendo, mas de aguardar o efeito desse medicamento para que ele possa destruir o câncer. Eu sei que é algo novo, é algo diferente, mas você tem, em primeiro lugar, o grande aliado que é Deus e a família, e o segundo aliado aqui na sua terra, que é o nutricionista com experiência com câncer. Esses efeitos colaterais podem ser fortemente reduzidos. Eu tenho um paciente que tinha muito enjoo, muito vômito, depois do acompanhamento comigo não teve mais. Eu tenho pacientes que tinham dores periféricas, tinham uma sensação de estar intoxicado, né? Porque o remédio ele é muito intenso, ele é tão intenso que ele mata o câncer, por isso é a função dele, mas ele acerta células amigas do seu corpo, e a alimentação reduziu esses efeitos. Tem pessoas que tinham dor, muita dor por conta do tratamento, depois do acompanhamento, essas dores foram embora ou reduziram bastante. Então, o seu grande aliado para efeito colateral de quimioterapia do câncer se chama alimentação. Existem alimentos específicos para controlar o seu intestino, alimentos específicos para controlar a dor, alimentos específicos que vão controlar enjoo, e você pode acessar esse recurso tendo contato comigo, mandando um direct para que a gente possa fazer esse acompanhamento, para que eu possa cuidar de você. E já aproveito para falar, as pessoas não tomam água. Olha, quem fica toda a live, se vocês pegarem acho que mais das 300 lives, eu sempre estive com a água do lado. E aí eu quero ouvir de vocês, na verdade, que vocês escrevam para mim. Quem está com a garrafa de água ou copo de água do lado agora, me ouvindo ou vendo? Coloca assim aqui, por favor. Água é fundamental para que a gente possa eliminar esses metabólitos da quimioterapia. Água é fundamental para que a radioterapia não tenha um efeito tão agressivo sobre a sua pele. Água é fundamental para que você possa cada vez mais ter excelentes resultados no tratamento. A droga, quimioterapia, ela pode trazer intoxicação para o seu cérebro, para o seu coração, para o seu fígado, para o seu rim. Você não toma água, como é que você vai eliminar esse excesso de quimioterapia que fica no corpo? Você não vai, porque você não está tomando. A Márcia está com a água. A Márcia é uma querida paciente minha, ela já tem isso internalizado nela, ela já tem isso direcionado nela, que é necessário consumir água. Por sinal, é a única substância que a gente pode ingerir mais de 1,5 litro por dia, salvo situações específicas de cada paciente, inchaço, remédios diuréticos e assim por diante. Mas se a gente pega um adulto com mais de 50 quilos, ele precisaria no mínimo de 1,5 litro. É muita substância. Nenhum alimento você precisaria comer em tanta quantidade. E as pessoas não consomem água. A internet, nesse ponto, ela falha muito. A internet acerta quando fala que você tem que comer fruta, verdura e legume. Legal. Mas também a gente tem que lembrar que se você tiver alguma espécie de coagulação sanguínea, toma algum remédio coagulante, várias frutas, verduras e legumes você já não vai poder ingerir, ou vai poder ingerir em uma quantidade menor. Então, uma coisa que não causa problema na coagulação, que não atrapalha a sua vida, você precisa ter ela ao seu lado, você precisa ter água. A Lindamir: eu terminei o tratamento e tomo 2 litros de água por dia. Fala seu peso para mim, Lindamir. Escreve ele aqui para mim, por favor. Fico feliz por você beber água, mas eu pergunto, você está com a garrafa de água do seu lado? Você está com um copo de água do seu lado agora? 2 perguntas.
não só para você, mas para todos, se vocês estão com uma garrafinha, um copo de água, e se você, Lindamir, qual que é o seu peso? Só para eu fazer um cálculo rapidinho aqui. Então, qual que é o ponto? Né? O ponto principal é que a gente possa cada vez mais ajudar você a ter um ambiente desfavorável ao câncer. As pessoas constroem um ambiente favorável ao câncer. A Lindamir está com uma ingestão boa de água, caso ela não esteja inchada, né? Não vou falar o peso dela aqui, mas quem está aqui junto já está vendo. E a ideia principal para a Lindamir, me parece, não sei, não estou vendo ela, não estou acompanhando ela, que ela precisa ganhar um pouco mais de massa muscular. Não sei, não conheço ela. Mas esse é o primeiro olhar. E por que ela está com peso tão baixo? Provavelmente ela não teve um acompanhamento durante o tratamento, não sei, né? Mas isso me faz pensar, porque o peso dela me reflete essa situação. A Leila falou, eu bebo 2 litros, mas tá com um copo de água do seu lado? A Lindamir também, tá com um copo de água do lado? Fico feliz de tomar 2 litros. Às vezes a pessoa não quer tomar de manhã, né? Também não tem essa intenção de falar, não, porque você tem que tomar de manhã. Eu gosto, eu estou em jejum ainda e a primeira substância que eu ingiro no dia é água. Depois que eu vou pensar em me alimentar. É o que me faz bem. Olha, Lindamir está com a água, fico muito feliz. Teve uma live que eu fiz que o pessoal não estava com a garrafinha de água, não estava com recipiente com água. E é fundamental, é o que a gente mais precisa. 60% do seu corpo é água. 73,2% do músculo é água, mais de 90% do cérebro é água. Ou seja, o sangue é quase, aproxima-se de mais de 90%, assim como o cérebro, quantidade gigantesca de água, e as pessoas não fazem o básico. Quem não faz o básico não consegue atingir o extraordinário, lembra disso. Se você não faz o básico, você não vai atingir o extraordinário. A Leila colocou aqui, levantei e já bebi água. Que legal, Leila, eu também faço isso. Não é obrigatório. Agora, a partir de agora, porque o Alexandre e a Leila acordam e tomam água, eu também vou fazer. A gente tem que entender a sua história, o seu contexto, o seu dia a dia. Mas é muito positivo para a saúde, é muito agradável para mim acordar e beber água. Então, qual que é uma das ferramentas muito importantes que faz a gente se libertar do medo? A gente focar naquilo que a gente tem controle, porque o câncer é algo muito desconhecido ainda pela medicina e pela nutrição. Mas se eu foco na alimentação, eu começo a ter uma segurança que você não tinha. E o medo é o quê? Insegurança. Então, lá atrás, quando não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje sobre o que ia acontecer comigo, quem me deu a mão material, né? Não estou falando de mão espiritual, não. Mão material foi a nutrição, porque os médicos me desenganaram. O médico falou que não tinha tratamento, o médico falou que eu não poderia ser operado, outro médico me deu prazo de vida. Quem que eu vou segurar? Segurar aquilo que eu conheço, que é alimentação. Então, foquei minha vida na alimentação. A Linda colocou, eu sempre fui magra, meu peso de sempre, então tranquilo, Linda, se esse é o seu peso, você sempre foi assim. Como eu falei, na rede social a gente não consegue enxergar, né, e fazer todas as perguntas que são necessárias para cada pessoa. Mas ela tinha um peso mais baixo do que o normal, natural, não do que o normal, do que o natural. Não existe essa questão de normal na biologia. Eu sempre fui magra e meu peso sempre. Maravilha, fico contente, fico feliz aí que está tudo sob controle, que você tem consciência sobre isso. Então nós temos aqui, qual que é outra situação que pode gerar uma falsa segurança? Porque a pessoa está com medo, ela tenta se segurar em alguma coisa. Isso vai surpreender vocês que eu estou falando agora. Muita gente vai ficar assustada. Eu tenho uma paciente que está caminhando cada dia mais para a remissão, os médicos estão surpresos com os resultados que ela tem e ela parou de usar cannabis, que é o princípio ativo da maconha. Ela parou de usar. E é o que eu sempre falo, se você está fazendo tratamento oncológico, não use cannabis. Alexander, por quê? Por um motivo muito simples. A essência do cannabis, a cannabis pode atrapalhar a quimioterapia e esse pode ter sido um dos efeitos que estava acontecendo com a minha paciente. Ela focou 100% na alimentação para remissão,
largou a cannabis e o resultado dela cada dia é mais extraordinário. Então eu sempre falo, muito ajuda quem não atrapalha. A alimentação para remissão ajuda muito para você acelerar isso. Agora, se você anda com uma bola de ferro no seu pé chamada cannabis, você talvez esteja reduzindo o efeito da quimioterapia. Muitas pessoas que usam cannabis durante o tratamento quimioterápico sentem melhora, sentem menos situações de efeitos colaterais, talvez porque a cannabis esteja atrapalhando a sua quimioterapia de agir. Então, se você usa cannabis durante o câncer, pare agora. Qual que é a única coisa que fortaleceria você usar? Se o seu oncologista carimbou para você cannabis. Ele deu o nome dele e ele deu a segurança científica dele de que você vai tomar cannabis e isso não vai ter problema nenhum. Aí, responsabilidade dele com você. Mas eu não recomendo, na verdade eu contraindico você usar cannabis durante o tratamento oncológico. Não reduza a sua chance de cura. A gente precisa aumentar. Tá bom? Então, hoje eu fiz uma live mais rapidinha, mais curta, mas vou deixar caixinha para fazer perguntas, vocês me mandem, por favor, direct. Começando a semana, desejo ela com muita luz, muita bênção, para que você possa enxergar o poder que a alimentação tem para transformar a sua vida, e eu desejo que você seja o meu próximo paciente em remissão. Um grande dia, fiquem com Deus.